Então, interrupções no modo real e no modo protegido. Eu acho que vocês não vão precisar saber disso, mas é o seguinte, só vou colocar aqui uma cor bonita. Uma interrupção no modo real, você vai conseguir ter acesso a todos os endereços que seriam protegidos no modo protegido. Porque é o seguinte, o modo protegido, ele tem esse nome, por quê? Porque você vai ter uma área da sua memória que ela não é endereçável, ou seja, você vai ter uma área lá da sua memória que ela é protegida, você não pode acessar ela. Esses endereços aqui são, digamos, inacessáveis, você não pode acessar ele. Já no modo real, os endereços que você pode utilizar são esses endereços protegidos. Porque veja só, a gente chama de modo real, the real mode, ou modo de processamento de 16 bits. Literalmente é um modo que você tem 16 bits de endereçamento. Ou seja, quais são os seus endereços? É de 0x00 até 0xFF. Perdão. Pronto. Ou seja, vocês têm literalmente 16 bits de endereço, né? Ou seja, você tem 2 bytes para endereçar. Então vocês só podem ir até mais ou menos 2 elevado a 16, que é um número pouco, é uns 60 mil, eu acho, de posições, né? Deixa eu colocar aqui. Opa. Merda. 2 elevado a 16. 65 mil. 65 mil posições de memória, de um byte cada. E é basicamente o modo real, é você ter vários endereços de memória que seriam protegidos e você pode utilizá-los. Vamos dizer que o seu computador é 16 bits, é de 32 bits, né? Ou seja, é x86. Então, se ele é x86, ele pode endereçar no máximo 4 bits, 4 bytes, aliás. Perdão, 32 bytes. Ou seja, 4 GB. Então, se você quiser usar esses 4 GB, você vai ter que operar em modo protegido, porque o modo protegido, o que ele faz? Ele pode te endereçar no máximo 4 GB. Então você consegue endereçar 4 GB no modo protegido. Bom, por isso que, por exemplo, quando você o seu sistema operacional, ele está rodando agora em modo protegido para conseguir te endereçar o máximo possível. Só que veja só, a gente vai ter uma certa área de memória que ela é protegida, a gente não tem acesso a ela, que é mais ou menos essa área bem aqui. Essa área aqui, ela tem dados que não podem ser acessados, como por exemplo, descritores de interrupção, áreas para tratamento de interrupção e tal, drivers e tal. Então você não pode mexer nessa área aqui. Essa área aqui ela é protegida. Essa área aqui, ela literalmente, ela é basicamente isso aqui, ó. Peraí. A gente tem 16 bits para endereçar essa área. Então essa área protegida aqui, a gente diz que elas são áreas que você não pode endereçar esse espaço de memória. E aqui tem 16 bits. E aqui a gente tem 32. Então resumindo, opa, esse 2 ficou horrível. Então resumindo, 32 bits é toda a memória e 16 bits é a área que é protegida. Então, veja só, quando a gente inicia o nosso computador em modo protegido, em modo real, a gente vai estar literalmente utilizando apenas esse espaço aqui. Se a gente inicia em modo protegido, a gente vai estar utilizando esse espaço aqui, ó. Claro, esse espaço aqui a gente utiliza indiretamente, quando a gente faz interrupção, por exemplo, int 0x13 no Windows, por exemplo. Se quer interrupção de Windows. No Windows ela é uma coisa, no Linux é outra. No Windows ela vai fazer uma coisa, ela vai pular lá para as tabelas, tabela de descrição, que ela tá aqui, ela vai fazer o que você quer que ela faça, né? E depois ela vai voltar para cá. Ou seja, você vai concluir a interrupção. Então, no modo protegido, você consegue acessar esse modo real, entre aspas, esses endereços do modo real, só que por meio de interrupções. Dessa forma você vai conseguir acessar o que está lá, só que você não consegue sobrescrever. Eu espero que eu tenha ficado claro, o professor deve ter falado isso para vocês. Porém, vamos dar um zoom aqui. Se você inicia em modo protegido, você não consegue acessar essa área, porque ela é protegida de acesso. Por isso que é modo protegido, ou seja, você não consegue acessar
a área protegida, você só consegue utilizar essa parte aqui. Porém, se você inicia seu computador em modo real, aí você vai ter como utilizar esses espaços aqui, que eles são os seus 16 bits de endereçamento. E aqui você vai ter poucos espaços de memória, só que aqui você vai ter uma gama melhor de fluidez, digamos assim. Fluidez no sentido de você ter um livre-arbítrio melhor, você consegue mexer em tudo. Então, se você for uma pessoa xereta, você consegue vir nesses 16 bits aqui e você consegue alterar coisas que no modo protegido não consegue. Por exemplo, no modo real, você pode acessar o endereço zero. Se você vir aqui no modo protegido e acessar o endereço zero, se eu for lá no SASM e eu colocar para acessar o endereço zero, eu não vou conseguir. Então, o modo real, ele te dá alguns benefícios. Entenderam? Então, a gente pode dizer que o modo real ele vai te dar mais liberdade para tu acessar interrupções, ele vai te dar mais liberdade para tu acessar memória e tal. Então, em resumo, é isso a diferença. E eu acho que é interessante que se a gente fosse entender interrupções, a gente entendesse no modo real, porque no modo real a gente tem um pouco mais de liberdade, a gente consegue utilizar interrupções com mais liberdade. E outra coisa, veja aqui uma coisa interessante, você está utilizando o computador, digamos, no modo protegido, porque você está utilizando ele no modo protegido, que é essa área aqui, e você está utilizando ele em cima de um kernel, ou seja, você está utilizando com SO. Aquele SO, ele vai barrar todas as suas interrupções, literalmente, porque o SO ele vai estar protegendo esse modo protegido. Então, se você tem um programa aqui, ó, vamos dizer que seja um programa aqui, um ponto .s, e esse ponto .s ele pede a interrupção 0, que é a interrupção 1, aliás, que é uma interrupção, uma exceçãozinha. Então ele vai barrar essa interrupção. Por quê? Porque ele quem faz as comunicações com o nosso hardware agora está sendo SO. Então ele vai barrar todos os teus pedidos. Então a gente não pode mais trabalhar com interrupções em cima do kernel. A gente tem que trabalhar com chamada de sistema, que é uma coisa mais chata. Então, se você quiser, por algum acaso, fazer essas chamadas, fazer essas interrupções, você vai ter que ir para o modo real, você vai ter que trabalhar no modo protegido, embaixo do SO, você vai ter que literalmente sair de cima do SO. E são coisas meio complicadas de se fazer. Eu não tenho muito conhecimento dessa parte, mas é meio esquisito. Então, você consegue até dizer que as interrupções no modo real elas são mais abrangentes. Você consegue trabalhar elas de modo melhor, entendeu? Porque se você ver bem aqui, não sei se eu tenho esse livro aqui. Não sei se eu tenho esse livro aqui, deixa eu ver se eu tenho. Acho que não tenho. Que era aquele lá que o professor Wagner usa, ó. Se você vir bem aqui, ó. Cadê? Ó. Interrupções no modo protegido. 403. Opa. Naquele livro lá ele explicava as diferenças no modo protegido pro modo real. E ele falava essa questão que basicamente a diferença vai ser esqueci o nome, endereçamento. Você vai ter como endereçar mais coisa no modo protegido. Então se você ver bem aqui, ó. Esse livro é muito bom, viu, pessoal? Aqui, ó. O Wagner mostrou isso pra vocês, né? As exceções, interrupções de software, interrupções de rádio. Então, olha só. O complicado, pessoal, é que a gente vai estar trabalhando no modo protegido, entre aspas. Ou seja, a gente está trabalhando em cima do SO, que já está em cima do modo protegido. Então a gente tem como apenas fazer interrupções de software. E no sentido de você fazer ainda as chamadas de sistema. Então você não consegue fazer interrupções. Você consegue fazer chamada de sistema, que é apenas uma interrupção, que é a int x80. Eu espero que eu não esteja complicando ainda mais a cabeça de vocês, mas em resumo a gente só vai conseguir fazer interrupções de chamada de sistema, a int 0x80. E entre muitas aspas, a gente só vai conseguir fazer int 0x80 no modo protegido. Só que se você conseguisse sair de cima do SO, você ia conseguir fazer mais. Ixi, quer que eu explique de novo?
É porque essa parte de interrupção ela é muito baqueada de explicar. Porque você tem que ter um certo embasamento para você tentar fazer as pessoas compreenderem que você tem aqui. Não, mas que é isso? Tipo, se liga aqui, ó. Por exemplo, como é que funciona a interrupção? Você tem o hardware aqui. Vamos dizer que aqui seja o hardware, vou estar chamando de HD. Melhor, eu vou lá para o nosso luzinha. Lá eu consigo explicar melhor. Vou na luzinha. Vamos partir do princípio. Eu vou ter aqui meu hardware. Hardware. E o hardware é minhas peças. Eu tenho que utilizar minhas peças. Então vamos dizer que aqui no meu hardware eu tenho um HD. No meu hardware eu tenho um processador. Eu tenho a memória principal, eu tenho um HD. E vamos dizer que nesse meu HD só tem um programa rodando e é o meu programa. Vamos dizer que esse programa ele seja um programa de controle. Programa controle. Então ele vai basicamente fazer um controle de rádio. Ele vai literalmente fazer o que um SO faria. Só que ele não é um SO, ele é o meu programa. Então eu consigo controlar da forma que eu quiser. Aqui meu programa controle. Então meu programa controle, como é que ele vai fazer? Ele consegue utilizar instruções. Instruções é literalmente o que o processador me dá. O processador me dá instruções. Então eu vou utilizar instruções. Beleza? Que é uma coisa que não necessita de um acesso específico. Porque veja só, tem aqui a minha placa. Aqui está o meu diagrama e aqui eu vou fazer a plaquinha. Só para ficar mais fácil entender. Então tá aqui a plaquinha, ó. Vou colocar aqui o processador. Tá o processador. Agora eu vou colocar memória RAM aqui, ó. Vou colocar aqui meu HD. E eu vou colocar bem aqui um LCDzinho. Aqui meu LCD, vamos dizer que ele seja um LCD, ele esteja conectado aqui no computador em um barramentozinho, né? E vamos dizer que a gente consiga conectar tudo aqui por esse barramento. Só lembrar aí de arquitetura IAC, né? Vocês tentem lembrar aí de IAC. E vamos dizer que aqui tem um controladorzinho de I/O. Beleza? Então vamos lá. Aqui está a CPU. Então se eu tenho aqui no meu HD, eu tenho meu programa de controle, que eu vou colocar aqui programa com. Se eu tenho meu programa de controle aqui no meu HD, ele está rodando, então ele está acessando a memória RAM aqui, né? Ele tem seus dados aqui na memória RAM, ele tem seus dados aqui no HD. E vamos dizer que nesse meu programa eu tenho algumas instruções lá. Vamos dizer que eu vou colocar aqui um trecho do meu programa. Então, move AX é BX, inc é DX, SX, int 0x, sei lá. Eu vou inventar uma interrupção aqui, 0x4. Tá de boa. Quando meu programa for executar essa instrução aqui, ele vai estar executando uma instrução que ela é somente aqui no processador, né? Então ele vai estar pegando uma coisa que é daqui e jogando pra cá. Então para fazer essa instrução ele não precisa de muita coisa, ele está usando só o que é do processador, né? Vai vir pra cá. Outra instrução que é primariamente apenas no processador, ele vai estar utilizando apenas um registrador. Agora eu venho aqui para essa aqui. Olha assim, ele fez uma interrupção. Agora a interrupção ela não opera somente no processador, ela pode ter outras operações, ela pode operar em outros cantos. No caso a gente fala que a interrupção de software, ela primariamente ela trabalha na BIOS, né? A gente geralmente fala que a interrupção de software, quem vai operar ela é a BIOS. Então, quando a gente faz essa interrupção aqui, então o processador ele vai interromper teu código aqui, né? Vai interromper a execução do programa, vai vir pra cá, vai operar essa interrupção vai fazer alguma coisa e depois ele vai voltar pra cá e vai continuar a executar teu programa. Então tu consegue ver aqui que a interrupção ela vai literalmente interromper o fluxo do programa. Só que veja uma coisa interessante. Como eu falei, essas interrupções são do CPU. Só que essas de cima operam apenas na CPU e essa de baixo ela não opera singularmente na CPU, ela também vai operar em outros módulos. Então a gente pode dizer que a gente utiliza interrupção para fazer algum tipo de interfaceamento. Então veja só, vou apagar aqui. Vamos dizer que aquela instrução int 0x14, né? Ela fosse para aparecer alguma coisa nessa tela. Não é, mas vamos supor que seja. Beleza? Então, quando executar aquela instrução, ela vai fazer uma interrupção lá para a BIOS. A BIOS vai fazer suas gambiarras lá,
maracutaia e vai aqui aparecer na tela alguma coisa, tipo, por exemplo, oi. Então eu vou conseguir, a partir de uma interrupção, eu vou setar lá meus parâmetros daquela interrupção e aqui nesse meu display vai aparecer alguma coisa. Então veja aqui que eu consigo operar os dispositivos de entrada e saída utilizando a interrupção. Eu consigo operar meus dispositivos interligados na BIOS utilizando a interrupção. Então eu vou ter interrupção de software, que é a INT, interrupção de hardware, in out para operar os buffers de entrada e saída, para a gente não precisar se basear no polling, beleza? Então, se eu tenho aqui meu programa de controle em cima do hardware, eu vou estar conseguindo operar o hardware diretamente, seja por instruções diretamente na CPU, seja por interrupções, que são instruções que vão me dar acesso a outras coisas, beleza? Então meu programa de controle está operando em cima do hardware, seja ele em modo real ou modo protegido. No modo protegido ele não vai ter acesso àquelas, digamos, aquelas posições, eu não vou conseguir mudar tudo, né? O modo real, geralmente esses programas que eles rodam em cima do hardware, eles começam em modo real para fazer um bootloader, fazer alguma coisa muito específica, e depois eles vão para o modo protegido. Aí eles vão ter uma gama maior de endereços. Então, se você for criar um SO, o que você vai fazer? Você vai fazer o bootloader aqui no modo real, você vai setar coisas importantes no modo real, depois você vai setar o modo protegido. O modo real você seta dessa forma, você coloca bits 16. Então tá aqui, você está no modo real. Quando você quer sair, você bota 32. Então você está no modo protegido. Então você está protegido de mexer em certas posições de memória. Você não está protegido de usar certas interrupções. Pode até que você esteja. Então, veja só, o meu programa de controle está acessando o hardware diretamente. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho outro sistema agora. Esquece esse meu sistema aqui que controlava o hardware diretamente. Esse meu outro sistema, ele vai ter um SO aqui no meio. Um kernel, que a gente vai chamar de kernel, né? Que é nosso centro. Opa. Kernel tá aqui. E se por algum acaso eu quiser controlar o hardware, eu vou ter que pedir pro kernel. Kernel, deixa eu usar o hardware? O kernel vai dizer se sim ou se não. Ele provavelmente vai dizer que não. Então você não vai conseguir utilizar a interrupção. Um exemplo claro disso é se eu vier bem aqui no meu SASM e eu colocar aqui int 0x10. Crashou. Por quê? Eu venho bem aqui, ó. Interruptions 86. Interruptions. Sorry, eu em inglês erradamente aqui. Vamos vir aqui, a gente vê algumas interrupções. Só para ilustrar para vocês. Deixa eu ver aqui essa aqui são interrupções de hardware. Não quero essas. Quero de software. Essas aqui são as do Linux. Essas são as do Windows. Software interrupts. Pronto. Lembrando, interrupção de software é int. Opa, ficou branco. Ele não tá me apontando nenhum aqui. Vamos ver essa aqui. Int 0xa. Deixa eu lembrar o que ela faz. A int 0xa, não lembro se ela é eu lembro que a int 0x 0x10 é a de disquete no vem aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Esse aqui já tá pronto, já é mais rápido, pra gente não ficar perdendo tempo. Essa aqui é ele vai fazer algumas interrupções no modo real. Esse sistema aqui que ele fez, ele é no modo real, viu? Bem aqui, cadê? Bootloader, aqui, pronto. Então tá aqui, ó. Como é que ele faz para operar no modo real? Ele coloca bit 16 e ele coloca para começar em uma certa posição de memória. Essa posição, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, eu não lembro. Não lembro muito bem onde é. Onde é que tá salvo? Mas ele começa em um certo ponto da memória para que você consiga setar o bootloader.
Eu não tô lembrando onde é. Tá aqui, pronto. 0x7c0. Ou seja, você já começa bem perto do fim. Justamente para quê? Para você setar o bootloader. O bootloader tem que estar nesse ponto. E para que você também não acabe não modificando aquela primeira, aquelas coisinhas lá que fica no começo, que é das interrupções e tal, você não pode mexer. Pode ser que esteja no começo, pode ser que esteja no final, eu não lembro qual é a... Depende do sistema, não lembro qual é do x86. Enfim, 16 bits, modo real, você coloca lá, você seta onde você vai colocar. E veja que ele vai setar aqui uma interrupção de software. Essa interrupção é a interrupção de disquete. Olha, tanto de argumento. Tem no H, no AL, no CH, no CL, no DH, no DL, no BX, no ES, ou seja, você vai aqui estar colocando aqui no segmento extra. Então você vai estar fazendo aqui, ó, olha que legal. Interrupção de disquete. Ele vai setar esse bootloader lá na memória RAM para que ele consiga, né? Isso aqui vai estar no pendrive, ele vai pegar do pendrive a memória RAM e vai setar a BIOS para que ele comece o teu programa por esse sistema. E é basicamente isso o bootloader. E ele utiliza a interrupção de uma interrupçãozinha. E por que esse programa ele tem que ser no modo real? Porque no modo protegido tu não ia conseguir acessar esse endereço aqui, ó. Perdão, esse endereço aqui que é o... Peraí. Cadê? Peraí. Deixa eu ver onde é que eu tava. 7C00. Esse endereço ele é próprio do modo real. Porque ele tá lá no comecinho, tá lá entre o 0000 e o FFF. Então eu espero que tenha ficado claro que o modo protegido, o modo real, basicamente é para você não acessar coisas que você não deve acessar. E olha só, meu programa de controle vai fazer chamadas para o kernel e o kernel vai responder perguntando ao hardware e depois me respondendo. Então a gente não pode mais fazer interrupções diretamente para o hardware. Você vai ter que fazer chamadas para o kernel, que a gente chama de chamada de sistema, a syscall. Então já fica uma coisa mais difícil, já fica uma coisa mais complicada, já que você não vai ter mais acesso às interrupções de software, interrupção de hardware. Você vai ter acesso ao que? int 0x80, que é a interrupção de software chamada call kernel. Você vai chamar o kernel. Você vai ter uma interrupção para chamar o kernel somente. Então, veja aqui, isso aqui já está no modo protegido. E além de estar no modo protegido, eu estou em cima do kernel. Então, para eu fazer chamadas, para eu conseguir operar o hardware, eu tenho que depender do kernel. E isso aí já é uma complicação. Porque você quer fazer uma chamada, você quer utilizar um recurso de hardware que não seja uma interrupção tão simples, o que você tem que fazer? Tem que chamar o kernel para fazer para você. Então, ficou mais ou menos entendido, pessoal? Eu compliquei demais. Eu acho que eu compliquei demais. Se tiver complicado demais, você fala. 0x80 é pra quê mesmo? Não sei direito. A instrução 0x80, eu vou colocar aqui para vocês. É o seguinte. Então, só dando aqui um background primeiro. Interrupções, elas interrompem o teu programa para ir para algum tratamento de interrupção para poder voltar para ti. Você vai ter dois tipos de interrupção: interrupção de hardware, que ela vai fazer operação de entrada e saída, e as interrupções de software, que vão operar a nossa BIOS. BIOS é o que? Basic Input Output Service ou System. Acho que é System. Aqui, BIOS. System, Pode ser Service também, porque você vai ter uma porrada de serviços de entrada e saída que são as interrupções de software. Então você vai ter as interrupções de software para manusear a BIOS. E você vai ter as interrupções de hardware, que é uma coisa difícil pra caramba de você achar conteúdo disso na internet. De hardware, interrupções de hardware, que elas são para você manusear equipamento de hardware. Você vai literalmente manusear entrada e saída de hardware, só que de uma maneira um pouco diferente da interrupção de software. Porque veja só, a interrupção de software, ela é meio de que ela é interessante, porque é o seguinte: você vai pegar da CPU e jogar pro equipamento de entrada e saída. E já na interrupção de hardware, que eu escrevi errado aqui, você vai pegar do equipamento de hardware e jogar para memória, para jogar para o processador. Isso é uma coisa interessante, porque é o seguinte: caso o Wagner não explicar para vocês,
A interrupção de software ela é usada pela instrução int x. Int 0x80, que é a interrupção call kernel, que é a que a gente vai utilizar. Já a interrupção de hardware, ela vai ser para manusear manusear BIOS manusear BIOS dentro para fora. Eu gosto de falar assim, dentro para fora. E as interrupções de hardware vai ser para manusear dispositivos em si. Dispositivos de entrada e saída. Você não vai ter mais uma gama de serviços com mais interrupções de software. Você vai ter agora como apenas, digamos, esperar um dispositivo de entrada e saída. Digamos assim. Porque é o seguinte. Instruções in e out. Veja só. Digamos que eu tenho aqui um computador, vamos dizer que é uma CPU singular e aqui eu tenho um dispositivo de entrada e saída. Vamos dizer que seja uma tela touch. Então, se eu quiser que nessa tela touch apareça uma imagem, o que é que eu tenho que fazer? Uma interrupção de software. Eu vou mandar da CPU para esse dispositivo aqui alguma coisa. Interrupção de software ou até mesmo interrupção de hardware out. Porém, se eu quiser receber desse dispositivo, eu vou ter que esperar algum input. Então, o que você... Ou você fica na espera ocupada, ou você utiliza interrupção de hardware, que é uma coisa mais inteligente. Você utiliza instrução in. Ou seja, quando alguém escrever aqui alguma coisa, você usa instrução in. Então, basicamente, a interrupção de software você vai manusear a BIOS para tu colocar alguma coisa aqui. E a interrupção de hardware você vai manusear o dispositivo de entrada e saída de fora para dentro, literalmente. Usando instruções in out. Eu espero que tenha ficado 1% claro. Claro, essa questão de interrupção de hardware a gente não vai utilizar muito. Porque não é muito nossa praia, mas é interessante que a gente saiba descobrir como é que funciona. E a interrupção de hardware, ela é interessante para você fazer o quê? Drivers. Tipo, vamos dizer que eu tô aqui fazendo um teclado dinâmico, um teclado super estranho. Esse meu teclado ele tem duas teclas. Ele tem a tecla 1 e a tecla 2. Só que ninguém nunca fez um teclado com duas teclas. Então eu tenho que fazer o quê? Uma forma desse meu teclado se comunicar com o meu dispositivo, com o meu computador. Então eu tenho que fazer interrupção de hardware para que ele descubra essas teclas, como é que elas funcionam, né? Para que meu computador consiga se comunicar. Então eu vou conseguir utilizar instruções in e out para conseguir reaver desse meu dispositivo, eu conseguir reaver seus dados. Então, eu vou receber, por exemplo, um sinal dessa minha tecla. Lá no meu dispositivo vai ter um driver com a instrução in. Assim que ele receber um sinal, ele vai pegar a instrução in, vai pegar, né? E vai interromper meu programa, vai fazer o que eu quero, de pegar o dispositivo. Então, a interrupção de hardware é para você manusear dispositivo de entrada e saída. Já a interrupção de software, você vai manusear BIOS para fazer diversas coisas. Como, por exemplo, entrada e saída com dispositivos e tal. E a interrupção int 0x80, ela vai fazer uma entrada e saída que é bem diferente dessa interrupção de hardware, que é a entrada e saída provavelmente dita com dispositivos. Seguinte, veja que você vai ter um programa aqui e abaixo dele você vai ter um SO, que é um programa. Então, se eu quiser fazer uma interface com o meu programa e meu hardware, eu vou ter que fazer uma interrupção. Só que o hardware está abaixo do SO. Então eu tenho que fazer a interface do meu programa com o SO e o SO com o hardware. Isso a gente chama de chamada de sistema. A gente vai conseguir utilizar recursos do SO e recursos do hardware usando a chamada de sistema. E como é que a gente consegue interromper o meu programa para fazer essa chamada de sistema para que o meu SO consiga operar o hardware? Essa interrupção de software. Essa interrupção de software ela é a call kernel. Ela vai chamar o kernel. Então, quando você dá um int 0x80, o que acontece? Seu programa vai chamar o kernel e o kernel vai fazer um serviço para ti. Vamos lá naquela tabela. Ela tem alguns exemplos interessantes. Aqui. Por exemplo, estou lá no meu programa, faço a chamada de sistema fork. O que a fork vai fazer? Vai me criar um novo processo. Chamada de sistema open vai fazer o quê? Serviço do kernel vai fazer o quê? Vai lá no sistema de arquivo dele e vai me abrir um arquivo e vai me entregar um descritor. Vamos vir bem para cá ver se a gente consegue alguma coisa mais específica.
Vamos aqui pra baixo. Tem mais de 300, viu, pessoal? Muita coisa. Pera aí. Eu quero ver se eu acho alguma coisa bem de hardware mesmo. Tem um aqui, eu não tô achando, que é pra te liberar as threads, que é uma coisa bem legal. Tem alguns timers também. Beleza. Peraí, isso aqui é coisa bem baixo nível mesmo. Não tô achando aqui a da thread, que é bem legal. Mas a maioria dessas chamadas de sistemas é para você se comunicar com o sistema operacional. Você vai conseguir utilizar serviços do sistema operacional. Então, se você, literalmente, se você quiser mexer no hardware, você vai ter que sair de cima do sistema operacional. Isso aqui é uma desgraça, viu, pessoal? Essa FCNTL. Vocês vão ter que brincar muito com ela depois. Mas, enfim. Não sei se eu fiquei claro. eu não consigo ser tão claro como eu quero. Mas, enfim. 0x80, chamada de sistema. Se você quiser fazer uma chamada de sistema em Assembly, você tem que fazer a 0x80. E como é que ela funciona? Como é que é uma chamada de sistema? Modelo da chamada de sistema. Você vai ter que setar os parâmetros. Os parâmetros eles eram por pilha, né? Só que a pilha é quando você vai chamar uma função. Já que a função geralmente está em outro programa, a gente vai fazer a chamada de sistema. A gente vai fazer a chamada de função, que é por pilha. Só que a chamada de sistema, ela não está em outro programa, ela está literalmente embaixo da gente, né? Ela está literalmente lá embaixo. Então a gente passa, ao invés de passar por pilha, a gente passa por registradores, já que é mais fácil, já que a gente não vai estar se preocupando com várias pilhas, a gente vai estar se preocupando apenas com registradores, que são singulares. Então a gente vai ter que passar os parâmetros em EBX, EAX, ECX, EDX. Então você vai ter que passar em EAX o número da chamada. Em EBX, pensando aqui na chamada write, como é que a chamada write é? Você vai colocar em EAX o número da chamada, que é 4. Número write. Em EBX vai colocar o que? Move, EBX. EBX você coloca o UFD, ou seja, descritor de arquivo. Se for 1, é o stdout, nesse caso. Nesse caso aqui é o stdout. Ou seja, no terminalzinho. SX, move, SX. A gente vai estar colocando o que? Nossa string. Beleza? Nossa string é o que? Agora fiquei confuso se a string é no SX. Vem aqui, write. Sim, string é no SX. A gente vai colocar nosso buffer, no caso aí, nossa stringzinha aqui, pra onde vai ou de onde vai sair, né? String aqui da memória. E em EDX a gente coloca aqui a quantidade de bytes. No caso aqui, vamos dizer que seja 1, eu quero imprimir 1 byte. Ou size aqui, ou seja, a quantidade de bytes. Que é count, literalmente. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui seja 10. E vamos dizer que lá em string eu tenha essa string, vamos dizer que eu tenho essa string aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onde é que eu tenho essa string aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não sei se eu contei direito, não sei mais contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. 12. O que vai fazer? Teu programa vai lá nessa stringzinha lá. Vai pegar esse buffer aqui, né? Ou seja, a primeira posição. Vai colocar lá em SX. EBX vai colocar stdout, ou seja, ele vai imprimir essa string no nosso terminal. Write 4. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa aqui e imprimir no terminal. São 12 bytes, então ele vai imprimir os 12. Ou seja, vai imprimir todas as 12 caracteres que eu coloquei aqui. Depois vai imprimir o 0, ou seja, nossa caractere nulo. Eu posso colocar até 11 se eu quiser. Beleza? Isso aqui é geralmente um ponto de parada, viu, pessoal? Porque é o seguinte, a gente pode fazer, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu recomendo que vocês tentem. Coloco geralmente 1 e eu fico fazendo loop. Ou seja, vai imprimindo de 1 por 1, de 1 por 1, de 1 por 1, quando eu não sei o tamanho da minha string, de 1 por 1. Quando eu vejo que isso aqui é um 0, então eu paro.
E para fazer a chamada de sistema, vocês usam o 0x80. De boas? Então, basicamente a chamada de sistema é assim. É bem legal você fazer uma chamada de sistema. Você consegue colocar em prática alguns conhecimentos básicos e é uma coisa que se você errar uma coisinha só, o seu programa não roda. Então é legal que você esteja bem atento. E eu acho que eu já falei demais. Vocês deu pra entender mais ou menos o escopo das coisas? Se não deu, vocês digam se estão com alguma dúvida, se vocês querem que eu explique alguma coisa específica. É meio confuso, né? Eu realmente, pessoal. É porque eu. Desculpa aí, pessoal. Não lembrar que a prova era hoje. Eu falei. Eu fiz um falso teste também com a Natália. Eu falei, Natália não me falou. Mas ela acabou de me falar, só que eu esqueci da mensagem. Então, bem, eu vacilei. Mas enfim. Eu recomendo que vocês leiam esse livro aqui. Vocês leiam esse livro aqui. Ele é muito, muito bom pra interrupção. Eu acho que se eu fosse fazer Arquitetura 1 de novo, e tipo, eu tivesse a coragem, eu faria só pra esse livro aqui. E pra aquele livro lá e pra outros livros também, só que esse aqui ele é muito bom. Explica muita coisa. E aqui fala uma coisa bem interessante, eu não sei se eu consigo. Pronto. Aqui. Talvez o Wagner cobre isso aqui, pessoal. Controle direto de portas I/O. Eu não sei se eu tô conseguindo ver aqui. Mas tem uma lista de interrupções lá. Eu acho que dá pra ter uma noção do que ele pode cobrar, né? Ele colocou a cor no Moodle? Tem lá uma lista de interrupções. Vamos lá então. Vamos lá ver. A gente talvez resolva alguma coisa, resolva algum exercício. É que eu tô dizendo o seguinte. Na minha época, o que ele passou? Ele passou uma questão que eu fiz, só que foi meio que na cagada, digamos assim, porque eu não tinha entendido muito meu conteúdo. Que era de mapeamento. Isso aqui não sei se tem aqui, que é de interrupções mapeadas, de memória, essas coisas. Eu não lembro muito dessa parte não. Mas talvez caia. Que é tipo, você vai ter interrupções por porta e tal. Vamos vir aqui. Com o processamento, isso aqui, vocês já viram? Ah, isso aqui ainda vai ter, né? Ok. E esse teste aqui? Ah, foi um teste básico só. Foi semana passada, sim. Ah, tá aqui, interrupções. Vamos ver aqui. As interruptions. Ok. Explica a diferença entre entrada e saída por pole, interrupção e DMA. Isso aqui é uma boa. Já explico pra vocês essa aqui. Diferença de interrupção de procedimentos. Diferença de interrupção de procedimentos, beleza. Vetor de interrupção, chato pra caralho. Tabela de vetores de interrupção, Gaia só mais nada. Qual a diferença de trabalhar em interrupções de modo real e modo protegido? Oxi, ferramenta pergunta duas vezes. Ah não, desculpa. Explica o processo para acessar o conteúdo de um arquivo já existente, escrevendo inclusive interrupções necessárias. Diferença de trabalhar em interrupções de modo real e modo protegido. Beleza, vamos pegar o slide lá. Duvido muito que ele tenha falado isso aqui por mais de 30 segundos. Pera aí. São as exceções, né? Vamos lá. Como eu falei, interrupção. Elas podem ser utilizadas nos dois modos, só que só tem a diferença lá da questão mesmo do endereçamento. Já que no modo real a gente tem as primeiras 1000 posições guardando a tabela de vetor de interrupções, por isso que a gente não pode, por exemplo, acessar a posição 0 ou a posição 500, já que elas guardam os vetores de interrupções, né? Você não pode acessar as primeiras 1000 posições, senão você vai tomar no cu, literalmente. E o modo protegido, você não vai ter essas posições, você vai ter esses escritores interessados, literalmente, chamados assim de tabelas de escritores.
Essa parte fica um pouquinho chata. Ele vai explicar aqui embaixo mais, né? Só pegar com... Vamos ler aqui. Ao invés das posições dos vetores de interrupção, é endereçado um descritor de interrupção chamado tabela de descritores de interrupção. Aqui embaixo você vai ter elas, ó. Que é no modo real, né? E aqui é no modo protegido. Basicamente a diferença aqui no modo protegido você vai ter isso aqui, que é é realmente uma forma de você ter mais segurança na hora de você fazer uma interrupção para você não se lascar. Então no modo real é bem fácil, você vai ter as primeiras posições, e no modo protegido você vai ter descritores, né? Você vai ter, ou seja, ponteiros, digamos assim. Então, quando você faz a interrupção, você vai ter uma porrada de ponteiro lá que vão te levar pro teu tratador de interrupção. A diferença basicamente essa. Eu não vou dissertar muito porque eu não lembro. Vocês vão ter que me desculpar, mas algumas coisas eu não lembro de arquitetura. Então, o que eu posso dizer para vocês é que no modo real, primeira posições, 1000, né? Guarda uma tabela e lá você vai ter os vetores de interrupção para você tratar essas interrupções e tal. No modo protegido você vai ter endereçamentos com o seu, escritor. Tipo, você vai em interrupção. Então você é endereçado lá para um descritor. E esse descritor ele vai te jogar para um tratador de interrupção. Então no final das contas você vai ter uma tabela com descritores. Você vai ter vários descritores aqui, ó. Cada descritor vai te jogar para um tratador diferente. Eu não sei se eu consigo mostrar para vocês do x86, mas eu não sei se eu tenho aqui na verdade. Mas o do ARM eu tinha. O do ARM é tipo uma porrada de instrução e hatch lá, você tem uma porrada de hatch lá que vai te jogar para um trator de interrupção. Não, acho que do ARM não tem aqui não. Vamos ver aqui. Esse livro aqui ele é muito raiz. O Wagner achou engraçado quando eu mostrei esse livro aqui pra ele. O livro só tem 1300 páginas mesmo. Antigo pra caralho. Vamos ver aqui. 995. Vamos lá ver se ele mostra pra gente. Aqui é o negócio lá que vocês viram, a máquina de estado definido. Vamos ver aqui se ele mostra. Cadê? Acho que ele não vai mostrar aqui não. Pronto, já entrou em interrupção de rádio aqui já. Enfim. Queria conseguir mostrar pra vocês, mas não vou conseguir. Eu queria basicamente mostrar como é que era o vetorzinho. Mas enfim, vou fechar isso aqui. Então vamos lá responder as perguntinhas de uma por uma. Primeiro, explica a diferença entre entrada e saída por polling, interrupção e DMA. Então basicamente, polling é espera ocupada, né? Então a CPU vai ficar parada esperando o dispositivo de entrada e saída ele entrar um input. Então se você tem, às vezes o polling, pessoal, ele é viável, porque veja, imagina que eu tenho um hardware, e que nem daquela outra vez, eu tenho um hardware e eu tenho um controlador de hardware que só vai servir para aquele hardware. Então veja que, tipo, se esse meu controlador, esse meu programa, ele não tiver nenhuma outra função a não ser esperar para esse hardware, pode ser. Agora se eu tenho, por exemplo, um SO, que nesse aqui, esse Linux, e eu quero, por exemplo, eu quero receber dados de um teclado, dados de um mouse, eu não tenho como meu sistema operacional ele esperar dados, ficar esperando dados do teclado e ao mesmo tempo disso ficar processando outra coisa. Então não tem como utilizar polling. Então, em resumo, o que o polling é? Espera ocupada. Tá aqui meu SO, tá aqui meu computador, aliás, e dentro do computador tem um SO, aqui tem um teclado. Então esse SO, esse meu computador, ele fica parado esperando um input. Então, por exemplo, SO requisitou um input. Pronto, tudo parou tudo, ficou só esperando esse input. É como se eu tivesse aqui nesse monitorzinho, ó. E, por exemplo,
eu desse um, sei lá, algum comando que ele ficasse esperando algum outro comando. Pronto. Eu não consigo mais utilizar nada, não consigo utilizar mais nada no computador enquanto eu não colocar esse input. Coloquei input, pronto. Pronto, aí o programa rodou lá, pronto, aí que saiu. Então a espera ocupada, ela vai literalmente impossibilitar que eu use o computador enquanto aquele input daquele, enquanto não for pegado o dado daquele meu dispositivo. Já a interrupção é meio diferente. A interrupção ela vai ser uma instrução lá que ele só vai pegar o dado daquele dispositivo quando ele apertar. Então vamos dizer assim, tem aqui meu teclado, o computador está rodando e eu tenho lá um driver rodando nesse meu computador em paralelo com outra coisa, sei lá. Então cliquei nessa tecla bem aqui, ó. Cliquei na tecla, houve uma interrupção. Então fez uma interrupção lá no meu programa, ou seja, meu programa parou de executar, veio aqui, pegou essa tecla e volta o programa continuar a executar. Ou seja, só é feita uma interrupção, só é feita uma pegada de dado quando há um input daquele teclado, beleza? E o DMA, ele é uma coisa bem legal, tem lá o modo não sei se ele colocou aqui, o modo de alta impedância, é bem legal, deixa eu ver se tem aqui. Pessoal, eu devo dizer pra vocês que esse aqui é o slidezinho mais legalzinho que tem do Wagner, viu? Porque ele explica muita coisa. Ah não, acho que é no outro. Tem o outrozinho. O outro é horrível, mas enfim. Você vê que tem aqui do DMA, você tem um modo de alta impedância. Esse aqui é a interrupção de hardware. É bem legal o acknowledge, o request e tal. Aqui. Tá aqui. Ele não fala não do modo de impedância. Pronto, ele usa um controlador especial, que é o modo de impedância de 3 estados, para transferência de grandes quantidades entre os dispositivos de I/O e a memória, ou seja, ele vai direto do dispositivo para a memória e não tem aquela demora da CPU. É bem legal. E como eu falei para vocês, ó, o polling, a espera ocupada, vai ficar esperando aquele dispositivo. As interrupções, elas vão intercalar as operações lentas dos dispositivos com os processos. Então você vai ter tipo um driver e um outro processo e aquele dispositivo. Então cliquei nesse dispositivo aqui, driver pegou e voltou pro processo. Depois cliquei aqui, driver pegou, voltou pro outro processo. Então ele fica meio que intercalando, beleza? E ainda tem essa questão de o computador só pegar o negócio, né? Só pegar o input quando tá na vez do driver e quando eu fizer o meu input, beleza? E o DMA ele utiliza esse modo de impedância que é bem legal. Deixa eu botar lá pra vocês verem. DMA. Vamos ver se mostra aqui. Aqui é DMA, né? Cadê não, ó. É bem legal o modo de... Ah, ele tirou. Na minha época tinha. Tem. Não tem aqui, mas... Deixa eu ver se colocou pra vocês. É bem legal o modo de alta impedância. E aí, se tiver alguma dúvida, vocês falam, viu? Vocês não viram ES? Como assim vocês não viram ES? Oxi! E eu tô explicando isso aqui à toa, é? Eu pensei que vocês tinham... Por isso que eu tava explicando, que eu pensei que ia cair. Controle de hardware usando porta I/O. Isso aqui é um saco. Bem, então... Quem que vai cair na prova então? Diga aí, já que eu tô falando à toa aqui. Eu pensei que você já tinha visto tudo, por isso que eu tava explicando. Vale, utilizou a mesma da minha época, ó. Caramba. Ou não? Foi. Caramba, não mudou nada, ó. Wagner. Você é regonho, colocando aí a mesma cor pra vocês. Então a gente falou de DMA, então foda-se.
Botelho, o Senhor. Moodle é uma bagunça, porque Esse- ele não corre, ele não é tipo como se ele tivesse criado tipo uma nova disciplina, é a mesma, então ele fica dando as coisas pra nós, mas as coisas que ele passou pra vocês continuam aparecendo. A gente nunca sabe se é pra nós ou se é uma coisa que tava na turma de vocês e apareceu pra nós também. Entendi. Então, vamos falar de outra coisa. Então, já que não vai cair interrupção, eu vou só passar aqui, só terminar a discussão. Handshake basicamente só pra quando você vai fazer uma comunicação de hardware, você estabelece a conexão. Tipo, vou conversar aqui com o David. Eu não posso chegar no David e já começar a pedir pra ele me passar a cola da prova dele. Eu já chego, já mando o Miguel, né? Oi, David, é o David. Oi, Botelho. Tudo bem, David? David, tudo bem. Então, ó, já sei que o David tá legal. Eu já consigo mandar o Miguel nele. David, me passa a atividade aí, por favor. Então, o handshake, como o pessoal fala, você dá a mão, né? A pessoa vai pegar. Então, veja que o handshake é a comunicação que ocorre entre a comunicação específica. É uma pré-comunicação. Então, rapidamente aqui, né? Então, pego na mão do David. David pega na minha mão. Eu sei o que? David tá me escutando. David tá pronto para conversar comigo. Então, já posso conversar. Então, é como se eu tivesse, por exemplo, aqui. Isso aqui é bem legal em circuitos digitais, viu, pessoal? Ou seja, melhor disciplina, né? Não tem como não ter bastante. Então, tem aqui o dispositivo 1 e o dispositivo 2. Como é que eu faço comunicação entre eles? Entre o polling, né? Então, manda aqui um sinal, request, né? Ele acho que tem até aqui. Vou tirar aqui. Acho que tem. Não, aqui não. Cadê aqui? Vamos ver se ele fala de... Bem aqui, pronto. Se eu não me engano é 3 passos. Você manda o request, aí tem o acknowledge, e você vai ter o request mais acknowledge, pronto, você já começa a conexão. E são para esses pinos aí. E tem a interrupção não mascarável, mas enfim. O handshake é basicamente para você estabelecer uma conexão antes de que possa ou haver a comunicação. Quem está fazendo o redes manjou. Enfim, vamos começar a falar de algumas coisas que importam, o que vai cair na prova. Já que interrupção talvez não caia, né? A gente falou... Não, mas isso aí vai cair, né, da lista. Isso aqui vai cair? Ó, questão 1, tem lá no slide, né, na aula, explicou sobre isso aí. Questão 2, ele também falou. Então vocês se decidam aí, porque tem gente dizendo que vai cair, tem gente dizendo que não estudaram. Então, quem fala... Oxi. Rui Fernandes disse ali que não viu, agora diz que viu. Vocês têm que se decidir aí, meu povo. Eu só tenho uma boca, eu só consigo falar sobre uma coisa. Então, deixa eu ver se tem uma imagem legal aqui de polling. Eu devia ter me preparado, né? Mas beleza. Polling, hardware. Vamos ver se tem uma coisa legal aqui do handshake. Handshake. Opa, escrevi errado. Vamos ver se ele explica aqui direitinho. Pronto. Basicamente vai fazer aqui o request, né? Requisição, depois resposta. De boa. Antes de haver a comunicação pelo polling, ou seja, a espera esperada, a espera ocupada, você vai ter que fazer o handshake. Me responder outra. Se não ficar claro aí, você diz que eu digo de novo. Então, resumindo, polling é espera ocupada. Você vai esperar aquilo ali acontecer. Interrupção, você vai ter intercalamento, intercalação, como eu tô burro hoje, entre algum processo e os seus hardware, né? Se você clica lá no hardware, ele faz a interrupção do seu programa, depois ele volta, né? Então, e você vai ter o DMA, que você vai ter uma comunicação entre o dispositivo de entrada e saída
e a memória sem que a CPU ela esteja envolvida pelo processo de... Ou seja, é como se a CPU ela desconectasse da comunicação, que é o que a gente chama de modo de alta impedância. 3 estados. Aqui. Se tiver alguma dúvida, vocês falam. Eu tô só indo um pouquinho mais rápido aqui. Interrupção de procedimentos. Interrupção, você vai ter... para cada interrupção, você vai ter um modo de tratar. É bem parecido, porque quando você chama interrupção, você vai ter como tratar aquela interrupção. Quem vai tratar para você é o kernel e tal. Só que o procedimento, ele é um procedimento, vamos dizer que ele tem como você passar os parâmetros por pilha. É como se a gente dissesse que os procedimentos eles estão no nível do usuário. E a interrupção ela está meio que no nível ali do SO. Né? Realmente essa pergunta é uma pergunta bem filho da puta. Ela confunde. Vamos ver aqui. Que procedimentos. Porque, tipo, porque o processo de você tratar a interrupção é literalmente um procedimento. Você quer por interrupção? É, interrupção. Ó, até fala aqui, ó. Tá aqui não. Então, o processo de você tratar a interrupção ela é mais um pouquinho mais complicado do que um procedimento normal. Porque, veja assim, você faz interrupção, você vai ser mandado para aquele vetor, né? Aquele IDT, aquela tabela de ponteiros. Então, essa tabela de ponteiros vai te mandar para o tratador de interrupção. Você vai conseguir tratar a interrupção. Lá no procedimento, você vai ser mandado para um procedimento que vai fazer o que você quer e vai te mandar de volta, né? Então, claro, é como se o tratador de interrupção ele te desse uma gama muito grande de coisas que você pode fazer com muitos acessos ao hardware e tal. Tem mais burocracia para você acessar, claro. Então, eu não consigo pensar na forma mais interessante de explicar, de responder essa pergunta, como dessa forma. Interrupção é como você vai fazer acessos a hardware, você vai fazer acessos a BIOS. Então é uma coisa bem baixo nível, é uma coisa bem específica. Então você meio que uma interrupção, era um procedimento, né? Só que um procedimento não é uma interrupção, digamos assim. Sabe-se que a taxa de caracteres digitados por teclado de um usuário é 1 minuto, muito mais baixa que a capacidade do processador. Explique como os interrupções auxiliam o processo de coleta de dados através do teclado do processador. É basicamente o que tem nessa figura bem aqui. Cadê? Tá aqui. Então a gente tem... Imagina que... Eu vou só tirar isso aqui. Imagina que cada setinha dessa aqui é do teclado, viu? Essa keyboard interrupt. Pô. Então aqui a gente tem um programa. E essa keyboard ela é 1 minuto, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? É 1 minuto mais baixo. Então literalmente você vai... Opa, caramba. Então tá aqui o seu programa. Então tu vai ter que utilizar não a espera ocupada, mas sim as interrupções. Ou seja, quando você vai ter o seu programa e você vai ter uma certa faixa pro teu teclado. Então quando ele clica no teclado, ele interrompe o programa, pega o dado do teclado, volta pro programa. Depois interrompe de novo, pega um dado do teclado, interrompe de novo, pega um dado do teclado, depois interrompe de novo, pega um dado do teclado. Ou seja, nesse caso aqui é o que? Quando o usuário digita uma tecla, ele interrompe o programa, faz a interrupção lá pro tratador de interrupção do teclado, pega o dado, depois volta pro programa. Depois, quando ele faz outra interrupção, pega o dado, né? Vamos ver o que ele diz aqui. Ó, supondo que a pessoa digita uma tecla por segundo, seria esse tempo usar o polling, né? Aí espera. Então a figura de luz é cancelada devido à existência de interrupções. A CPU executa seu processamento, enquanto dispositivos lentos de CPU executam sua tarefa. Ou seja, você tem tipo uma espécie de paralelismo aqui, né? Você consegue executar os dois ao mesmo tempo. Então, sabe-se que a taxa de caracteres digitada com teclado, para um usuário de 1 minuto, mais baixa capacidade de processador, explica como as interrupções auxiliam o processo de coleta de dados. Então, você vai utilizar interrupções. Quando clica no teclado, corta a execução de algum programa, pega aquele dado, volta pro programa. Quando clica no teclado, sai do programa, vai pro teclado, volta pro programa e tal.
Dessa forma você consegue pegar os dados. Tô explicando aqui bem rápido, só para vocês terem ideia mesmo. Vetor de interrupção, onde vão estar os tratadores de interrupção, né, pessoal? Resumindo aqui. Tabela de vetor de interrupção, sendo que eu acabei de dizer. E quais são os dados armazenados? Essa é difícil. Cadê aqui a tabela de vetores? Então lá você vai ter os offsets, ou seja, você vai ter os tratadores. É isso no modo real, né? No modo protegido você vai ter que adicionar os dados da IDT e da LDT. Aqui vai estar o offset e aqui vai estar o endereço base. Você vai fazer aquela sominha e ir pro tratador de interrupção ISR. Essa é uma coisa bem chatinha, não sei nem porque o Wagner está cobrando para vocês. Não faz sentido. A diferença de trabalhar com interrupções no modo real e no modo protegido, já falamos. No modo real é um pouquinho mais fácil, né? No modo protegido você vai ter formas de proteger o usuário. Você vai ter a IDT e a LDT. E dessa forma você vai ter como não ficar acessando áreas protegidas. Processo de acessar o conteúdo de um arquivo já existente, descrevendo inclusive quais instruções são necessárias. Acessar o conteúdo, você tem que utilizar aquela questão da interrupção de software de 0x80. Então você vai ter que utilizar aquele modelo lá que eu mostrei para vocês. Vem para cá. Então, primeiro você tem que abrir, né? Você tem que abrir o arquivo. Então você vai ter que abrir o arquivo. Já que ele já existe, você não precisa criar. Você abre o arquivo, lê o arquivo, depois fecha o arquivo. Quando você abre o arquivo, você tem que se atentar a duas coisas: as flags e os modos. Quando você lê o arquivo, você tem que se atentar ao FD. E quando você fecha o arquivo, você também tem que se atentar ao FD. Então, o Wagner explicou para vocês isso aqui, essas flags, esses modos. Explicou essa questão de flags, modos. Ele explicou essa parte de arquivos, mas flags e modos, como assim? Entendi não. Que é o seguinte, ó. Se eu estiver muito rápido, vocês avisam. Depois que falaram aí depois que eu me toquei que tinha outras coisas pra falar além disso aqui, eu tive que acelerar. Mas enfim. Se liga, quando a gente vai abrir um arquivo, o que a gente tem que se atentar? A gente tem que se atentar ao número, né? Da chamada de sistema, que é a 5. Que é a 5. 5 open. Aí depois você tem que se atentar aos parâmetros. Em AX você coloca 5, que é o primeiro parâmetro, é o número. Depois, aqui no parâmetro 0, você coloca o quê? O caminho daquele arquivo. Depois você coloca as flags em SX, depois o modo em ADX. Essa parte é um pouquinho chata. Teve gente da minha turma que só foi aprender isso em arquitetura 2. Eu dei uma ajudinha lá pro professor, mostrei pro pessoal como é que funcionava. Então, em arquitetura 1 a gente não aprendeu isso. Eu ajudei o pessoal a aprender em arquitetura 2 só. Na verdade, nem sei como é que a gente se virou sem saber disso, mas enfim. Em AX você coloca o que? Número da... Isso aqui é pra abrir, viu, pessoal? Abrir. Em AX você coloca o número da chamada. Em EBX você coloca o FD, né? Perdão, o caminho. Vou colocar aqui, viu, pessoal? Não, assim não vai funcionar, mas eu só colocar aqui. PF. De boa. E aqui em SX você vai colocar o que? Você vai colocar as flags. E aqui em EDX você vai colocar o modo. Como é que funciona? Sábado eu fiz até uma explicaçãozinha disso. Deixa eu ver se tem aqui. Tá aqui, pronto. É o seguinte. Em SX você vai colocar as flags. O que são as flags? É como você vai acessar o arquivo dentro do programa. Você vai estar abrindo, dentro do teu programa você vai estar abrindo um arquivo. Então, dentro daquele programa tu vai manusear aquele arquivo. E para tu conseguir manusear ele, tu vai ter que ter acesso. Você tem que saber como é que tu vai acessar ele. Então, para tu acessar aquele programa dentro do teu arquivo, tu tem que definir as flags. Ou seja, como tu vai usar ele dentro do programa. Como é que o programa vai utilizar aquele arquivo. Então, se você for só ler o arquivo, você tem que colocar a flag read only. Ou seja, eu vou só ler ele, não preciso de mais nada, eu vou só ler. Se eu for escrever nele, eu tenho que utilizar essa flag write only. Se eu for escrever e ler, RDWR, ou seja, read and write.
Se meu programa não existe, se meu arquivo não existir e eu quiser criar um arquivo novo, eu tenho que usar create. Se já existir e eu quiser apagar o trunk e tal. Então, é tipo o seguinte, imagina que eu vou abrir um arquivo chamado o.txt e eu quero copiar esse arquivo para outro arquivo chamado a.txt. Tem 4 cenários possíveis. Primeiro cenário, esse não existe, esse não existe. Dá até pra gente fazer a tabela verdade aqui. Então, vamos dizer que se for V, ele existe. Se for F, ele não existe. Então, cenários, eles dois existem. Cenário 2, esse não existe. Cenário 3, esse não existe. E cenário 4, os dois não existem. Então, veja só. Se eu for copiar desse arquivo para esse arquivo, se esse arquivo não existe, então eu não posso copiar, né? Então eu não vou nem olhar para isso aqui. Como é que eu vou copiar de um arquivo que não existe? Agora veja assim. Se eu for copiar desse arquivo para esse arquivo, ele tem que existir. Beleza? Ele tem que existir. Então a única flag que a gente vai utilizar aqui é read only. A gente vai só ler desse para esse. Então quando eu vou abrir esse arquivo, eu só vou usar uma flag, read only. Só vou ter certeza que ele está lendo. Beleza? Então eu tenho que certificar que ele existe. Vou abrir esse arquivo aqui. Quando eu abrir esse arquivo aqui, eu tenho que me certificar que eu vou ter um canto para jogar essas coisas aqui. Não importa se esse canto ele já existe ou vai ser novo. O que importa? Se ele está vazio. Então veja, se ele não existir, eu tenho que criar alguma coisa com esse nome. Então eu tenho que usar essa flag aqui. Se ele já existe, eu tenho que ter certeza que ele não tem nada lá. Então eu tenho que truncar o conteúdo dele. E eu tenho que ter certeza que eu vou ter como escrever nele. Então eu tenho que utilizar uma escrita. Então veja, quando eu vou abrir um arquivo para ler, eu uso apenas essa flag. Mas quando eu vou usar um arquivo para escrever, eu tenho que usar essas 3 flags. Então, basicamente, flag é como você vai operar o arquivo dentro do teu programa. Se tu vai usar o arquivo e tu vai truncar ele, se tu vai criar um arquivo novo, se tu vai escrever ou ler. Então, dentro do programa tu tem que usar as flags. Agora imagina aí, eu não criei nenhum arquivo. Então eu usei arquivos que só existem. E todo arquivo ele tem um modo de acesso do usuário. Tipo, quem pode acessar esse arquivo? Quem pode acessar esse arquivo? Quem pode destruir esse arquivo? Então, esses são os modos de acesso do usuário. Então, se um arquivo já existe e eu só usei aquele arquivo, eu não posso alterar os modos. Só que se eu criei um arquivo dentro desse programa, utilizando é só create ou a chama do sistema create, eu tenho que necessariamente estabelecer os modos de acesso usando um mode. Geralmente a gente coloca o quê? Que é os modos totais. Todo mundo tem acesso a isso aqui. Beleza? Então, flag, como aquele arquivo é acessado dentro do programa. Modo, como aquele arquivo é acessado pelo usuário. Se o arquivo foi criado no programa, você tem que dizer o modo. Se ele não foi criado, você não pode especificar. Então essa parte ficou mais ou menos entendida, pessoal. Dá pra discernir o que você tem que usar e o que você não tem que usar. Dá pra ter uma ideia? Vocês conseguem me dar esse feedback aí? Se dá pra entender? Dá, né? Ok, então vamos dizer assim. Eu primeiro tenho que abrir um arquivo. O que eu faço? Coloco aqui 5. Coloca aqui vamos ver aqui o path do arquivo. Path, abrir arquivo. Abrir arquivo. Path file. Então, vou abrir o arquivo, tem que colocar o caminho dele. As flags. Como eu vou abrir um arquivo só para ler aquele arquivo, eu vou só ler o arquivo e colocar na memória. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que colocar a flag de ler. Qual é a flag de ler? Read only. 0. Se eu quiser utilizar mais de uma flag, por exemplo, eu quero usar read only e o trunk. Não faz sentido, né? Porque primeiro eu vou quebrar tudo que tem lá dentro, depois eu vou ler, então não vou ler nada. Então a gente geralmente quando vai ler um arquivo, a gente só diz o read only, já que a gente já quer ler o que já tem lá. Então a gente coloca 0. Só que se eu quiser utilizar mais de uma flag, eu tenho que usar um ou. Tipo, quero usar essa flag e essa flag. Eu faço um ou entre 241 em hexa. Fica 241. Então eu posso colocar lá.
Então, mas a flag que eu quero usar aqui é read only, que é 0. Então eu coloco só 0. E o modo, já que o meu arquivo ele já existe, eu não estou criando aqui ele, usando o create, então eu não preciso colocar as flags, eu coloco só 0, sem flags. E 0x80. Pronto, abri meu arquivo aqui. Agora eu vou ler o arquivo. Para ler o arquivo, o que a gente faz? A gente usa de novo a nossa chamada de sistema. Chamada de sistema 3. Agora eu vou colocar aqui o fd. Depois disso aqui, ó, depois dessa minha abertura aqui, ó, eu vou receber, depois de cada chamada de sistema, eu vou receber em AX o meu feedback. Então eu posso pegar file descriptor, por exemplo, e jogar em AX para cá. Ou seja, eu estou pegando o meu descritor de arquivo que foi retornado nessa chamada de sistema. O descritor de arquivo, pessoal, é uma forma de identificar um arquivo depois que ele foi aberto. Então eu pego o descritor de arquivo, jogo para memória e eu posso usar esse descritor de arquivo bem aqui, ó. De boa? Vamos vir bem aqui. Read, ó. Em EBX eu coloco o descritor de arquivo. Em SX eu coloco o buffer, ou seja, vai ler para onde e a contagem de bytes. Então, eu vou ler desse arquivo aqui que está descrito nesse descritor, nesse FD. Eu vou ler para esse canto aqui, ó. Eu vou ler para esse canto aqui, peraí. Buffer. Vou ler para o buffer. E eu quero ler 100 bytes. Então ele vai ler desse arquivo, vai ler 100 bytes e jogar nesse buffer. E depois eu posso apenas escrever. Eu quero apenas fechar o programa, aliás. Para fechar o programa você coloca aqui, fechar, né? A chamada de sistema de fechar o arquivo é 6, se eu não me engano. 6, é. E você coloca só o FD em EBX. Então você faz isso aqui. Pronto. Fechei meu arquivo. E tá aqui basicamente como é que se manipula um arquivo em assembly. De boa, pessoal? Então, quando você vai lá no teu C e tu chama aqui open file e tu passa tanto a teu caminho como tu passa as flags e o modo, então tu tá basicamente fazendo isso aqui. De boa? Então espero que tenha ficado entendido essa parte. E eu tô fazendo aqui rapidinho. Eu vou colocar isso aqui pra vocês. Eu acho que é interessante que vocês saibam. Vocês guardem isso aqui com carinho, porque talvez quebre o galho de vocês depois. De boa, essa parte aqui é bem de boa, né? Então, a gente tá com pouco tempo. Eu realmente não sei o que vai cair na prova. Mas digam aí o que vocês acham que vai cair. A gente pode tirar algumas dúvidas finais. Para que serve a instrução LEA? O LEA é basicamente a instrução de Load Effective Address. A gente consegue utilizar ela para diminuir a quantidade de instruções, né? Ou seja, vamos vir aqui para outra página. Vamos dizer que a gente tem aqui, por exemplo, eu quero empilhar esse endereço aqui. Só que eu não posso empilhar assim, né? Eu tenho que empilhar o endereço ele já formadinho. Então, para eu fazer isso aqui, que eu tenho que fazer? Eu posso fazer isso aqui, né? Lea si add mais 4. Aí sim, eu dou um push si. Eu posso até não utilizar o lea se eu não quiser. Eu posso fazer muito bem. Move si add perdão, add, não é bom usar add, né, pessoal? dr, pronto, addr, se bem que acho que esse também é uma instrução, mas enfim, 4, perdão, aí sim, push si, tá no mesmo. Mas o lea é basicamente para você melhorar a tua densidade de código, ele facilita algumas coisas, de boa. O lea é basicamente para você carregar o endereço efetivo. O papel da EBP durante a execução do programa, que é feito caso o procedimento tenha a sua própria pilha de execução. Todo mundo sabe disso, né? Que o EBP ele vai basicamente delimitar a pilha de execução, ou seja, para tu acessar a partir da pilha de execução, a partir de um base, tu acessar tanto as variáveis locais, como acessar os parâmetros, né? Você tem que ter isso aqui também para proteger o endereço de retorno. Explico como esse estado é importante para chamadas recursivas.
Chamada recursiva é você basicamente ficar empilhando várias pilhas de recursão, várias módulos de pilha. Então, quando eu empilho um módulo de pilha, eu estou basicamente fazendo uma chamada de função. Então, se eu tenho vários módulos de pilha, então eu tive no caso várias chamadas de função. Então, para eu retornar de uma função para outra, eu tenho que ter certeza que essa minha base de pilha tá certinha, porque ela vai estar guardando o meu endereço de retorno, né? Então, a importância do EBP na chamada recursiva é guardar os meus parâmetros, né, para fazer a chamada recursiva e voltar somando, por exemplo, para eu salvar os retornos, para eu salvar o endereço de retorno, né? Então é importante a gente utilizar o EBP para isso. Porque é importante alinhar os dados para a instrução push, porque as instruções push elas trabalham com 2 bytes, 4 bytes, né, no RSP. Então, por exemplo, se eu faço add ESP, perdão, 3, e depois eu faço um push, ela vai estar desalinhada. Então, se eu vou fazer um hatch, por exemplo, hatch 3 bytes, 3 não, aliás, 4, e eu for desempilhar em EIP, né, então vai ter um problema. Então a nossa pilha ela tem que estar alinhada, porque é um problema, pessoal. É um problema grande a gente não deixar a pilha alinhada. Geralmente a pilha ela tá alinhada em 4 bytes. Vou fazer uma demonstração rápida. A pilha está alinhada em 4 bytes. O que significa? Que você vai ter, em tese, espaços de 4 bytes. Isso, pessoal, diminui a quantidade de memória, mas ele aumenta a velocidade, já que você não vai estar preocupado em ficar escolhendo quantos bytes você vai pular, já que você só vai pular 4. Tem vocês botem no Stack Overflow depois, ele tem uma explicação muito boa. É melhor do que essa que eu estou dando aqui, porque eu estou dando bem rápido. Ele explica bem como tem essa mudança, como é que passa a não depender mais da quantidade de memória, mas sim melhorar a velocidade. Porque olha só, veja assim. Aqui eu tenho 4 bytes, né? Só que na verdade eu tenho 4 células aqui dentro. Uma célula, 2 células, 3 células. Pronto. É o que está acontecendo aqui. Então quando eu empilho um arquivo, empilhei aqui, pronto, vim pra cá. Empilhei aqui, 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 vim pra cá. Então veja que a função push, ela incrementa ESP em 4 bytes. Ela não vai ficar se preocupando em empilhar em 1 byte ou 3 bytes. Ou é em 4 ou é em 2, dependendo do teu endereço. Perdão, do teu registrador. Então veja aqui, se eu, por exemplo, estou bem aqui, ó, e eu faço eu empilho manualmente, eu empilho mais 3, ou seja, meu SP vai estar aqui. E se eu der um pop, ele vai vir para cá. Vai estar desalinhado. Se eu tenho aqui um endereço de retorno bem aqui, e eu der um end, um hatch, aliás, ó, ele vai desempilhar isso aqui e não vai desempilhar o endereço todo, vai dar um problema. Então é sempre bom a gente manter a pilha alinhada. Então se vocês verem bem aqui, ó, stack, align, stack overflow. Então, eu vou mandar aqui pra vocês dêem uma olhada depois. Muito boa essa explicação aqui. Na época eu aprendi com ela. Muito boa essa explicação aqui. O primeiro 0 é pra... Já eu vejo a tua, viu? Eu já tô olhando ela. No Enter é assim, ó. Enter 0,0. Enter. Se eu não me engano, o primeiro Enter ele é para determinar a quantidade de variáveis locais. E o segundo 0 é para determinar a profundidade da chamada recursiva. Porque veja só. Se eu colocar, por exemplo... Eu vou estar na primeira chamada e eu vou estar determinando 4 variáveis locais. Agora se eu tivesse assim, eu já estou na segunda chamada, é como se eu tivesse feito a segunda chamada. Ou seja, é como se eu tivesse um EBP em cima de outro EBP, tá ligado? É como se eu tivesse 2 stack frames. E eu tenho 4 variáveis locais para essa stack frame. Isso aqui é muito utilizado para chamada recursiva. Só que dá para você chamar recursivamente sem utilizar isso aqui. Sinceramente... eu não vejo a utilidade disso aqui. Mas esse aqui é apenas o número de
empilhamentos. Beleza? O número de stack frames que tem antes dela. Então vocês vão utilizar mais esse modelo aqui. Aqui no 0, já que vocês vão estar fazendo a primeira chamada. E aqui vocês vão estar utilizando a quantidade de variáveis locais. Vocês podem muito bem utilizar aquele esquema lá do push, move, né? E ao invés de ir para vocês fazerem isso aqui, vocês fazem assim, ó, sub ESP 4. Então vocês fazem push EBP, move EBP para ESP e sub ESP 4. Vocês vão estar reservando 4 bytes para variáveis locais. De boas? Então olhem essa questão, é bem legal, ó. Ele fala lá legalzinho, ó. Você vai ter aqui a pilha. Isso aqui é desde o tempo de 16 bits, viu, pessoal? Então é como se você fizesse um alinhamento de 2 bytes. Você sacrifica, é bem legal essa frase aqui, você sacrifica memória em função da velocidade. Então quando você faz um pop, você já volta pra cá, você já tira tudo isso aqui. Você não fica pegando de um por um, você pega tudo de uma vez. Então você vai ter sempre aqui no caso 2 bytes, você nunca vai ter 1 byte. Ou seja, se você fizer um desempilhamento aqui, você só passa pra cá. Isso aqui é bem legal pra melhorar a velocidade. Vocês dão uma olhada lá, eu não vou conseguir explicar tão rapidamente aqui. Então, marca de estado finito, stack frame, procedimentos, instrução layer, enter, leave, shift, rotação, interrupções. Então, marca de estado finito, pessoal, basicamente é bom vocês terem um papel, desenha o estado, desenha aqui o início, e vocês têm que tratar cada estado como se fosse um mini procedimento. É bom que você faça procedimento de get SHA, por exemplo. É bom que vocês também podem ir lá no meu GitHub, lá tem uma função lá que eu fiz uns aqui com vocês. Tem essas aqui, ó. Essa aqui é para você pegar para você pegar aqueles numerais lá. Essa aqui é para você pegar um número hexadecimal. Eu posso cada estado aqui você vai ter um get SHA, por exemplo. Bem legal. Stack frame, eu já expliquei, que cansei pra vocês, então não vou nem tocar no assunto de novo. Procedimentos também já expliquei bastante. Instrução layer, já expliquei. Enter leave. Enter leave eu acho que não precisa nem tocar no assunto, porque é só uma substituição. Você tem 2 instruções aqui e uma instrução aqui. Enter, push, move. Outra, no caso, leave, move, pop. Pronto, tá aí. Enter leave é só isso. E você também tem as variáveis locais, que eu acho que ninguém tem dúvida, né? Se alguém tiver dúvida em variável local, vocês falam. Shift e rotação é um saco. Interrupção eu acho que bem de boa, já que é só chamada de sistema. E vocês falam que já tá tudo de boa, chamada de sistema, né? Então, vocês podem jogar as dúvidas aí, que eu vou só... Deixa eu só parar a apresentação aqui rapidinho.